Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para prestarmos um culto a Deus. E vamos estar iniciando esse culto nessa noite, entoando aquele corinho que diz: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me levar. Estaremos nessa noite falando a respeito da vida do profeta Elias e estaremos enfocando o tema que muitas das vezes nós estamos em lugares indesejáveis, assim como Elias naquela caverna. Mas o nosso Deus, ele não vai permitir que essa luta nos leve, que essa luta nos mate. Vamos estar entoando esse hino com o pastor Marcos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Gênesis 4, versículos 3 e 5 diz o seguinte:
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Irmãos, esse texto ele é muito interessante porque ele é bem enfático quando diz que Deus se agradou de Caim, de Abel e de sua oferta. Primeiro, Deus se agradou de Abel. Depois, ele se agradou da oferta que Abel estava trazendo. E isso tem que estar bem forte em nossas mentes no momento em que ofertamos os nossos dízimos e ofertas. Nós não podemos comprar Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. No livro do profeta Ageu, ele relata que de Deus é todo ouro e toda prata. Então, como que você pode querer comprar um favor de Deus se Deus é o dono de todo ouro e toda prata? Se aquilo que você vai entregar no altar pertence a Deus. Mesmo a nossa vida, mesmo o nosso louvor pessoal, porque o nosso fôlego, quem nos dá é Deus. Quando Deus retira o fôlego, nós morremos. Então, nós precisamos ter isso em mente, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós viermos a ser, pertence a Deus. E a Ele tem que ser dado o nosso louvor, a nossa honra e a nossa gratidão. E uma forma de estarmos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede é entregando a Ele dízimos e ofertas. Mas você não vai entregar o seu dízimo para ser abençoado por Deus. Você vai entregar porque você já é uma pessoa abençoada por Deus. Então, nós estamos aí colocando em destaque o número da conta de nossa igreja. E se você precisar de fazer a sua oferta, a entrega dos seus dízimos de alguma outra forma, entre em contato com a secretaria de nossa igreja. Não esqueça também de estar colaborando com o Celeiro do Amor. Lembre-se que melhor é dar do que receber. Agradeça a Deus a oportunidade que você tem de poder estar ajudando aqueles que nesse momento estão passando por situações difíceis. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. Nesse momento em que dedicamos os nossos dízimos e ofertas, Senhor, que nós separamos daquilo que temos recebido de Ti, algo para Te devolver, nós queremos Te pedir que o Senhor olhe o nosso coração, olhe, ó Deus, a sinceridade da nossa oferta, da nossa gratidão e receba, Senhor, aquilo que estamos entregando no seu altar. Abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão administrando os dízimos, administrando as ofertas. Abençoe, ó Deus, a mão das irmãs que estão ali trabalhando na distribuição das cestas do Celeiro de Amor. Que o Senhor esteja abençoando aquelas vidas, ó Deus, e as pessoas que estão recebendo, que não venha faltar provisão necessária para nenhum, ó Deus, nenhum dos teus servos, para nenhuma das pessoas que estão ao alcance da sua igreja aqui na freguesia. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, confiantes, ó Deus, de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade ao nosso culto, nós estaremos ouvindo agora o pastor Marcos e a sua irmã cantando aquele corinho que diz que nós não devemos olhar as circunstâncias adversas, mas nós devemos olhar sim para o cuidado de Deus revelado em nossas vidas. Deus tem cuidado de cada um de nós. Por mais difícil que seja a situação pela qual nós estamos passando, pelo qual o nosso país, pela qual a humanidade está passando nesse momento, precisamos ter em mente de que Deus está no controle. E se você parar para observar, para analisar aquilo que tem acontecido, você verá o cuidado de Deus em cada detalhe que cerca a tua vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Vamos estar então entoando junto com o pastor Marcos. Esse corinho, ele é um pouco antigo, mas eu tenho certeza que ele vai falar ao coração de vocês.
porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olho a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Irmãos, nessa noite eu gostaria de estar meditando com vocês a respeito da vida do profeta Elias. E para tanto eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de 1 Reis, o capítulo 19, e nós vamos ler o versículo 9. Esse vai ser o versículo base do nosso estudo, mas na verdade nós estaremos falando a respeito da vida do profeta, e a vida do profeta começa a ser descrita na Bíblia a partir do capítulo 16, versículo 29, e vem aqui até o capítulo 20. E eu acho que seria muito gratificante para você estar lendo a história desse profeta. Mas vamos ler aqui o capítulo 19 do livro de 1 Reis, do primeiro livro dos Reis, versículo 9. O texto diz o seguinte: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que o Senhor possa estar nos abençoando. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos meditar nesse momento, tirar esse instante para estarmos meditando na Tua palavra. Senhor, te pedimos a Tua unção, a Tua direção nesse momento. Em especial, eu te peço que o Senhor esteja me usando, ó Deus, que as palavras que o Senhor tem colocado em minha mente, em meu coração e que vão sair da minha boca, chegue até, ó Deus, o coração dos Teus servos, a mente dos Teus servos e aqueles, ó Deus, que estão angustiados, que estão precisando de uma palavra de alento, de uma palavra de conforto, que essas palavras possam, ó Deus, receber guaritas nesses corações. Ó Deus, abençoe cada servo Teu que está ao alcance dessa palavra, que ela possa, ó Deus, falar aos corações e que haja mudança, ó Deus, que haja conforto, alento e que esses irmãos sejam revestidos de ânimo, de alegria, de gozo, que só podemos ter realmente quando estamos confiados e firmes em Ti e em Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, aqui nesse capítulo 19, nós vemos o ápice de uma história que, na verdade, começa lá no capítulo 16. Nós vemos aqui um momento em que Elias ele está angustiado. E ao contrário do corinho que acabamos de cantar, que diz, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não se guie por vistas. Elias, nesse momento, ele está se deixando levar por uma ameaça. Jezabel, quando Elias, ali, diante de uma grande vitória, Elias mata os 450 profetas de Baal que serviam aquela mulher. E os outros 400 profetas, também de vários deuses que eram sustentados por Jezabel ali no reino de Israel. Elias vence ali no Monte Carmelo. Elias então manda o povo prender aqueles 850 profetas. Elias mata os 850 profetas. E aí Jezabel manda um recado. Ela diz para Elias o seguinte, que os deuses façam comigo o que você fez com os meus profetas, se amanhã, a essa hora, você não estiver morto. É tão interessante a história, porque os irmãos vão ver que Elias ele veio de uma grande vitória, e agora diante de uma ameaça. E eu gostaria de frisar, e gostaria que você parasse e pensasse nesse ponto que eu vou dizer agora, porque Elias nunca se encontrou com Jezabel. Elias nunca esteve com Jezabel face a face. Uma palavra que chega a Elias faz Elias desmoronar. Isso é muito interessante, irmãos, porque fala muito aos nossos corações que às vezes uma notícia, uma informação, uma ameaça, algo velado, às vezes nós estamos vindo ali de determinada situação e vem uma informação dessa e aquilo ali nos abate. Foi o que aconteceu com Elias. A ponto de Elias se esconder ali naquela caverna e Elias pedir a morte a Deus. E nós vemos aqui Deus, então, começando um diálogo com Elias. Mas o que eu queria focar realmente nessa noite é o lugar onde Elias estava. A caverna. Com certeza, a caverna não era um lugar onde Elias gostaria de estar. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, em lugares nos quais nós não gostaríamos de estar, mas que somos forçados a estar. Somos colocados ali independentes da nossa vontade. Essa situação pela qual nós estamos passando, por exemplo, de eu estar falando com os irmãos por vídeo, entrando na casa dos irmãos, eu tenho certeza que o lugar em que vocês gostariam de estar é o mesmo lugar onde eu gostaria de estar, que é na casa do Senhor. Na comunhão que podemos ter de estarmos juntos, eu e vocês, na casa do Senhor. Esse seria o lugar onde gostaríamos de estar. Mas a pandemia tem reduzido o nosso mundo. Nosso mundo tem ficado pequeno, cada vez menor. Estamos ficando reduzidos, até mesmo com relação aos nossos parentes mais chegados. Muitas das vezes não podemos ter o contato que gostaríamos de ter. Nas comemorações, nas festas, nos aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais. Muitas das vezes não podemos estar todos reunidos como estamos acostumados. Nos almoços de domingo, nos almoços de sábado, nos passeios. Estamos ficando cada vez mais restritos. As crianças sem poderem ir para a escola. E, com certeza, essa é uma situação que nós não gostaríamos de estar passando. Se nós formos olhar na Bíblia, várias outras pessoas, vários outros personagens passaram por situações assim. Nós vemos, por exemplo, ali o caso de Daniel, na cova dos leões. Nós podemos ter o exemplo, com certeza Daniel não queria ficar ali naquela cova. Daniel não pensaria, né, nem no seu maior pesadelo em passar uma noite ali, dentro de uma cova cercado por leões. Nós podemos pensar, por exemplo, sem
romantizar, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia de forma meio que romântica e a gente não analisa as questões friamente. Se a gente parar para analisar, por exemplo, na Arca de Noé, com certeza só era uma opção melhor do que estar lá fora morrendo afogado, mas a arca era um lugar que, irmãos, não devia de ser mole de estar, não. O irmão já parou para pensar no barulho dos animais naquele lugar fechado? No odor da arca? Com todos os animais defecando, comendo, brigando, né? Animais rivais ali, e brigando, querendo tomar território, rosnando um para os outros. Com certeza, só era um lugar melhor porque do lado de fora estava tudo alagado. Mas não era um lugar agradável para se estar. Se a gente pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha de fogo, se a gente pensar em José na prisão, se a gente pensar no povo de Israel quando é levado ao cativeiro, com certeza são lugares, Paulo em suas diversas prisões, Paulo dentro do cesto, com certeza são diversos lugares onde essas pessoas não gostariam de estar. Mas muitas das vezes elas passaram por lugares como a família de Noé dentro da arca, para poder receber o livramento da parte de Deus. Eles tiveram que passar ali aquele período, não é, restrito ao espaço da arca, com todas as inconveniências que cercavam aquele momento, mas para poder receber o livramento da parte de Deus, eles tiveram que passar por aquilo ali. Então, são situações que nós precisamos olhar e ver. Essa situação da pandemia é uma situação que precisamos parar e olhar e pensar o que Deus quer falar para a nossa vida com relação a esse momento que estamos vivendo. E como eu posso servir e agradar a Deus, apesar do momento em que eu estou vivendo. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Paulo, e a gente para pensar em todos os lugares ruins que Paulo esteve, como as suas prisões e tudo mais. Ontem nós estivemos ali falando a respeito do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos ver toda a alegria de Paulo falando com aqueles irmãos, e ele diz: tenho alegria toda vez que me recordo de vós. Mas olha, quando a gente para pensar, Paulo está recordando o quê? Qual é a alegria de Paulo? Se Paulo ali foi preso, foi lançado ao fundo do cárcere, foi açoitado, foi humilhado. Qual é a alegria de Paulo em lembrar daquele momento? Mas Paulo tinha alegria e ele tinha gozo ao escrever para aqueles irmãos e ao lembrar dos fatos que ele havia vivido ali em Filipenses. Da mesma forma que ao escrever a carta agora de uma cadeia em Roma, Paulo também sentia alegria e gozo em poder estar escrevendo aqueles irmãos, porque Paulo estava preso, a circunstância de Paulo era estar preso, mas Paulo sabia que ele não era prisioneiro de Roma, que ele era prisioneiro de Cristo. Então Paulo, ele entendia que a sua missão continuava porque Cristo não estava preso, o evangelho não estava preso, a mensagem não estava presa, a palavra não estava restrita. E assim vivemos nós hoje em dia. Algumas igrejas ainda estão fechadas sem poder ter cultos, como lá no estado de São Paulo. Algumas igrejas aqui no Rio que ainda optam por manter os seus templos fechados. E aí alguns irmãos ficam como que de braços cruzados e acomodados. Tinham os seus cargos, tinham as suas funções na igreja, mas estão acomodados, restritos. Eu digo para você, pare e pense, porque a palavra não está presa, o evangelho não está em quarentena. A palavra de Deus não está em quarentena e Deus pode usar e Ele quer usar você. Mas voltando para a vida do profeta Elias, eu gostaria de recapitular rapidamente a história de Elias e como Elias chegou a essa situação aqui. Porque o que eu gostaria de frisar também é que Elias, ele não chegou nesse momento aqui de se trancar, de se esconder dentro de uma caverna e pedir a Deus que tirasse a sua vida de uma hora para outra. Foi
toda uma sequência de situações que foram acontecendo na vida daquele homem que levaram ele ao ápice de entrar numa caverna e dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus antepassados, me mata, me leva. Eu estou só. Elias tinha um sentimento, o sentimento de Elias é que ele estava só. Mas quando a gente lê aqui, no versículo 9, a gente diz que a pergunta de Deus, que Deus faz a Elias é: que fazes aqui, Elias? Isso é tão lindo, irmãos. O que você está fazendo aqui? Eu só pergunto dessa forma quando eu estou ao lado da pessoa para quem eu estou perguntando. Deus não está do lado de fora da caverna, olhando para Elias lá no fundo da caverna e perguntando: o que você está fazendo aí, Elias? Não, Deus está dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele está ao lado de Elias. Então, por mais difícil que seja a situação, por mais sozinho que você pense estar, lembre-se que Deus está com você. E como disse o corinho que cantamos, Ele não vai deixar o desespero te levar, a angústia te tomar. Irmãos, Elias começa a sua história lá no capítulo 16, com Deus chamando Elias e dizendo para Elias confrontar o rei Acabe e dizer para o rei Acabe que ele daria ordem e que não ia mais cair chuva do céu, nem orvalho do céu, até que ele desse novamente uma ordem para que voltasse a chover e para que voltasse a cair o orvalho do céu. Elias, ele era um tesbita, morador de Gileade, e ele vai dizer: tão certo, capítulo 17, versículo 1, Elias diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E aí a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor a Elias, mandando que ele se retire daquela cidade. Então Elias, a história começa com Elias confrontando o rei. E aí, sabendo do perigo que Elias iria passar, Deus diz para Elias que ele vá para junto da torrente de Querite, né, fronteira ao Jordão, e que ele fique lá. E é muito interessante que nesse período, Deus manda que os corvos alimentem Elias durante 2 vezes por dia. De manhã e à tarde, ao final do dia, os corvos passavam ali e deixavam alimento para Elias. E Elias podia se servir das águas daquele ribeiro. Elias estava no lugar que Deus havia mandado ele ir. Elias estava recebendo ali o alimento vindo da parte de Deus. Era um milagre que acontecia ali periodicamente, diariamente na vida de Elias. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que de repente o ribeiro começa a secar. Passado um tempo, o ribeiro começa a secar. Passado um tempo, os corvos deixam de alimentar Elias. E aí Deus diz para Elias para que ele fosse para Serepta. E lá em Serepta, Deus diz para Elias que ele seria alimentado por uma viúva. Então Elias sai ali, mas você pode imaginar, até Elias receber a ordem de Deus, a ansiedade pelo qual Elias com certeza começou a passar quando ele olhava para aquele ribeiro e percebia que ele já não estava mais com a mesma correnteza, que agora ele consegue ver pedras no fundo do ribeiro que anteriormente ele não conseguia ver, que agora ele vê algumas... ele está quase que vendo ali, não é, a terra embaixo ali do ribeiro, uma coisa que antes ele não via. Quando ele começa a ver os corvos espaçando o tempo, não é? Trouxe de manhã, agora não trouxe mais à tarde. Você consegue perceber ali a ansiedade pelo qual Elias começou a passar? Eu quero que você fique
com toda essa sequência de fatos em sua mente. E agora Deus diz para Elias, Elias, você sai daí, porque o ribeiro realmente secou, os corvos não vão mais te alimentar, e você vai lá para Serepta. Lá em Serepta eu vou mandar que uma viúva te alimente. E Elias vai para aquele lugar. E quando Elias chega ali em Serepta, ele se posiciona e ele vê uma mulher catando alguns gravetos. Elias então fala para aquela mulher, olha, você pode me trazer água? E aquela mulher prontamente, ela sai para atender Elias, mas quando ela sai, Elias fala para ela, olha, traga também um alimento para mim. E aí começa novamente o cuidado de Deus, mas as contradições entre as circunstâncias e aquilo que Deus ordena que seja feito. Porque a viúva, ela vai dizer para Elias que tudo que ela tem é um bocado de farinha. E que ela está ali naquele lugar buscando uns gravetos porque ela vai preparar a última refeição para ela e para o seu filho e depois ela vai esperar a morte. Porque a seca também alcançou o lugar onde ela está morando e ela não tem mais alimento. Então Deus manda o profeta ser alimentado por alguém que mal tem para sobreviver. Essas são as circunstâncias adversas que Deus vai trabalhando em nossa vida e que quando nós dizemos que nós precisamos confiar, independente das circunstâncias, é muito fácil a gente cantar, mas quando a gente está diante disso, não é? Pensa ali no coração do profeta diante daquilo, da mulher falando isso. Ele pensa assim, tá de ironia comigo, não é? Como assim? Mas Deus queria abençoar aquela mulher. E quando aquela mulher, Elias vai falar uma coisa para aquela mulher, ele diz, olha, você vai lá, você prepara o alimento e primeiro você me serve. Depois você e seu filho comam, porque a farinha da botija não vai faltar. Ai, irmãos, que confiança que aquela mulher tem que ter ao ouvir a voz do profeta, dizendo para ela, me serve primeiro. Porque nós estamos muito acostumados a seguir o velho ditado, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A mulher poderia dizer, eu vou comer, servir ao meu filho e o que sobrar eu te dou. Mas Elias diz, não, primeiro você me dá. Depois você come e a farinha não vai faltar. E assim foi. Durante algum tempo, Elias ficou ali, sendo recebido por aquela mulher, sendo alimentado por aquela mulher, sustentado por Deus. Mas um dia, o filho da mulher adoece e morre. E aí, novamente, nós vemos assim, uma tempestade de emoção na vida daquela mulher, na vida do profeta Elias. Porque a mulher agora ela chega para Elias e ela pergunta, que mal que eu fiz? Se eu tenho te servido durante todo esse tempo, como é que você permite que o meu filho morra? E novamente nós vemos com certeza o profeta diante de uma situação muito complicada. Elias pega aquele rapaz, ele leva o rapaz para o seu quarto e Elias ali, ele ora, ele faz toda uma sucessão de orações e de pedidos e rogos a Deus para que aquele rapaz se levante, até que aquele rapaz realmente venha a se colocar de pé com saúde. Mas, irmãos, se coloca lá na posição de Elias, como se fosse você, e para pensar na emoção, para pensar na angústia. Elias teve contato com aquele rapaz, Elias com certeza passava o dia, eles conversavam, e agora aquele rapaz está morto. A mãe do rapaz acha que Elias é o culpado, e de certa forma, irmãos, eu acredito que no coração de Elias houvesse até um sentimento com relação a isso, porque afinal ele que orou pedindo que a chuva parasse, pedindo que o orvalho parasse de cair, e muitas pessoas estavam morrendo, muitas pessoas estavam sofrendo por causa daquela atitude. Foi uma coisa que ele fez mandado por Deus. Mas com certeza o homem Elias tinha momento em que ele se via numa situação de muita angústia, vendo todo aquele sofrimento, vendo toda aquela situação. Aí Deus então manda que Elias saia ali daquele local, que Elias vá até
vá apresentar-se ao rei Acabe. E Elias, então, ele parte ali em direção a Samaria, em direção ao lugar onde o rei ficava. E quando Elias está se aproximando, Elias encontra o copeiro do rei. E Elias fala para o rei havia mandado esse homem procurar mato, arbusto, alguma coisa que pudesse servir para dar de alimento ao gado, para que o gado não perecesse. Quando aquele homem está lá em busca disso, ele encontra Elias. E Elias diz para ele, vai lá e diz para o rei que eu estou aqui. E aquele homem, ele fica com muito medo, porque aquele homem diz, olha, vai que eu saio daqui, vou dizer para o rei que você está aqui. Quando o rei vier, você não estiver aqui, quando o rei voltar, você não estiver aqui, o rei manda me matar. Porque o rei te procurou em tudo quanto foi cidade. O rei perguntava para cada rei das cidades se você estava ali. Quando o rei dizia que você não estava, ele falou, você tem certeza que ele não está aí? Você de fato procurou ele em todos os lugares para me dar com certeza essa posição de que ele não está aí? Então como é que eu vou ir lá chamar o rei e você some? Como é que fica a minha situação? E Elias então diz para ele, olha, pode ir, porque assim como Deus vive, eu não vou sair daqui, eu vou estar aqui. E quando Acabe, ele se defronta com Elias, ele diz, aí está o perturbador de Israel. E Elias vai dizer para ele, não, eu não sou perturbador de Israel, o perturbador de Israel é você, porque você construiu postes ídolos, você permitiu que os profetas de Baal profanassem o templo. Você permitiu que fossem construídos templos de adoração para os profetas de Baal. Você e a sua mulher. E aí Elias fala, olha, vamos fazer o seguinte, chama esses profetas, chama todo o povo de Israel e nós vamos para o monte. E lá no monte nós vamos ver qual é o Deus que realmente vive. Que Deus é o que eu sirvo e que Deus é o que vocês servem. Chama todo o povo, porque está na hora do povo decidir quem é Deus. Quem é o Deus de Israel? E assim, o rei chama os profetas, o rei chama o povo e todo mundo se reúne ali naquela região para poder, no Monte Carmelo, onde vai ocorrer o desafio. E é muito interessante porque Elias fala, como vocês são em número maior, primeiro Elias confronta o povo e ele pergunta assim, olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal que é Deus, segui a Baal. Porém o povo nada respondeu a Elias. Então Elias diz ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Mas o interessante é que quando Elias ele se encontra com o servo do rei diz que sustentou 100 dos profetas. Ele pegou esses homens, dividiu em 2 grupos de 50 e ele sustentou esses homens com pão e água durante todo aquele período de seca. Elias havia recebido essa informação, mas o sentimento de Elias era de isolamento, o sentimento de Elias era de solidão. É muito interessante isso, irmãos, porque às vezes nós temos ali as pessoas, o provimento de Deus para essa nossa necessidade da alma, para essas nossas necessidades psíquicas, mas a gente não consegue enxergar. E Elias então manda que aqueles profetas eles façam primeiro todo o movimento ali de adoração, que eles construam um altar, que ele pede que levem 2 bois para aquele lugar e um seja oferecido em oferta a Baal e o outro em oferta a Deus. E primeiro a oferta a Baal, então eles constroem ali tudo, mas tem um detalhe, o fogo tem que vir da parte do Deus. Ou de Baal ou da parte de Deus. Eles não podem colocar fogo ali no altar.
Então os profetas de Baal começam de manhã ali a fazer a sua cantoria, a fazer as suas danças e todos os seus rituais. Começa tarde, eles ainda estão ali, eles estão exaustos, fazendo todo o seu ritual, e eles começam então a se autoflagelar, né, batendo ali com chicotes no seu próprio corpo, implorando a Baal que mandasse fogo do céu. É óbvio que não veio fogo do céu. E Elias até, a Bíblia vai dizer, os irmãos leiam lá, vai debochar daqueles profetas. E quando eles estão ali e já passou muito tempo, e realmente eles observam que aquilo não vai acontecer, Elias então começa o seu ritual. E a primeira coisa que Elias faz é construir um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias então mata o bezerro, o boi, coloca o boi ali, mas Elias manda que joguem água, de forma que encharque o boi, de forma que encharque as pedras, de modo que encharque a terra, de modo que um córregozinho começa a surge ali em torno do altar, preparado por Elias. E Elias então vai orar. E vamos ler aqui na Bíblia a oração de Elias. Ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu as águas que estavam no rego. O que vendo todo o povo caiu do rosto em terra, e ele gritava: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Grande vitória. E ali nós vamos ver que Elias, então, ele avisa para o rei que o rei fosse andando para casa, porque ia vir a chuva, e a Bíblia diz que Elias volta para o monte, que Elias ora. Isso é muito interessante, porque independente dele ter a promessa de Deus de que aquilo ia acontecer, Elias orava intercedendo para que aquilo acontecesse. A importância da oração. E Elias tem ali toda aquela vitória, volta a chuva, tudo acontece ali a contento. Mas chegamos ao ponto em que Jezabel manda a ameaça para Elias. Porque quando Acabe chega em casa e diz para Jezabel tudo aquilo que havia acontecido, Jezabel fala: eu vou matar o Elias. Eu vou matar Elias por ele ter matado todos os meus profetas. E aí, irmãos, nós vamos ver o cuidado de Deus. Porque Elias sai, Elias vai para o deserto. Mas quando Elias chega no deserto, nós podemos ler isso lá no capítulo 19, no versículo 5, no versículo 4, nós vemos a angústia de Elias, porque no versículo 3 fala o seguinte: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, isso é tão lindo. Porque ali, em meio àquela circunstância totalmente adversa, em meio ao cansaço espiritual, mental, físico, pelo qual Elias está passando, Deus não vai repreender Elias. Deus manda o anjo cuidar de Elias. O anjo prepara o alimento, o anjo acorda Elias daquela fadiga que Elias está passando, vivendo, e ele diz: olha, Elias, se alimenta, bebe água. E ali diz que Elias se levantou e comeu, olhou ele junto à cabeceira, um pão cozido entre pedras em brasa, uma botija de água, ele comeu, bebeu e ele torna a dormir. Então, olhou e viu, aí voltou a segunda vez o anjo do Senhor,
tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então agora Elias levanta, Elias come, e a Bíblia diz que Deus manda que Elias vá para o Monte Horebe, que é o monte de Deus. O Monte Horebe é onde a sarça ardia e Deus falou com Moisés. O Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, onde Deus se manifestava. Deus está mandando Elias ir para o lugar onde ele se manifestava, onde a epifania de Deus acontecia naquele tempo. E ali é interessante porque o alimento dado pelo anjo sustenta Elias durante 40 dias e 40 noites caminhando. Mas quando Elias chega ao Monte Horebe, ao invés de buscar Deus que o havia mandado para aquele lugar, Elias está novamente abatido, a alma de Elias está abatida e Elias entra dentro de uma caverna. E ali, quando o Senhor pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias vai dizer, novamente Elias vai vir com todo aquele papo, né? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e agora procuram tirar minha vida. E Deus diz: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Você consegue imaginar isso? Observe que não era um vendaval comum, era um vendaval tão forte que ele fendia os montes e despedaçava as penhas. Observe os detalhes, não é? Narrados pelo autor do livro, e medite no tamanho daquele vendaval que estava passando por ali. E o texto vai dizer: o Senhor, porém, não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, irmãos, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Observe o versículo 13. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Irmãos, passou um vendaval, ocorreu um terremoto, pegou fogo, e Elias não saiu da caverna. Imagina se durante um terremoto você vai ficar dentro de uma caverna. Esse negócio desaba, cai tudo sobre a sua cabeça. Mas Elias, nem diante de todas essas manifestações físicas, né, essas manifestações da natureza, Elias se abateu, Elias se dignou a levantar e a sair e atender a ordem do Senhor. Mas quando ocorre esse cício tranquilo e suave, aquele vento bem leve, bem suave, quase com uma carícia, aí Elias sai. E Elias se põe à porta da caverna, e Deus vai falar novamente com Elias: o que você faz aqui, Elias? É interessante porque quando Elias estava dentro da caverna, Deus está perguntando: o que você faz aqui, Elias? Mas quando Elias se coloca fora da caverna, a pergunta de Deus é a mesma: o que você está fazendo aqui, Elias? Então Deus é um Deus que ele está conosco na caverna, na nossa maior angústia, no nosso momento de maior aflição, no nosso momento de maior dor. E Deus está conosco também no momento em que começamos a nos recuperar, em que nos dispomos a ouvir e a ver aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, porque Elias estava num processo tal ali, numa pasmaceira tamanha, numa depressão tão grande, que nem terremoto, vendaval, fogo fazia Elias se dignar a sair.
Mas o que eu quero que você entenda é que Deus está conosco a todo instante. Deus está com você aí na sua casa, quando você se tranca no seu quarto, quando você chora no chuveiro porque você não quer que as pessoas vejam que você está chorando, quando você não tem ânimo de levantar da cama e tudo que você quer é passar ali, você quer que um dia entre outro dia e ninguém te perturbe, ninguém fale com você, quando você tranca, fecha as cortinas do seu quarto, quando você fica ali naquele isolamento tal, Deus está com você, Ele está ali ao lado da sua cama, Ele está com você ao lado do chuveiro, Ele está com você em todos os momentos. Mas quando você se dispuser a sair dessa sua angústia de alma, quando você resolver tentar sair da depressão, saiba que Deus vai caminhar com você. E ele não vai chamar a sua atenção, porque aqui diz que Deus falava com Elias de forma muito suave. Deus mandou o anjo alimentar Elias. Deus não estava aqui. Deus entendia aquilo pelo qual Elias estava passando. Isso é o mais lindo dessa história. Independente do lugar, de ser um lugar em que Elias não gostaria de estar, mas que também ele não queria sair, porque ele queria continuar dentro daquele processo de depressão, Deus estava com ele, Deus estava ao lado dele, Deus não desistiu dele e Deus não desiste de você. Ele está com você, Ele está ao seu lado. E nesse momento, se você parar, você vai poder ouvir a voz suave do nosso Senhor dizendo: o que você está fazendo aí, aqui? O que você está fazendo aqui? Porque eu estou do seu lado, eu estou com você. E o interessante é que Elias achava que a vida dele já tinha acabado. Elias novamente vai falar o mesmo texto. Ele vai dizer: olha, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora eles procuram tirar minha vida. E o Senhor diz: vai, Elias, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, olha só, Elias estava achando que a vida dele já tinha acabado. Elias falava: Senhor, tira a minha vida. E Deus vai dizer para ele: olha, Elias, você ainda tem 2 reis para ungir. Você ainda vai ungir o rei da Síria, você ainda vai ungir um novo rei de Israel, e você precisa fazer um discípulo. Quanta coisa Deus ainda tinha para fazer através da vida de Elias. Não, Elias, a sua vida não acabou. Não, Elias, você passou um tempo na caverna, mas agora é hora de você sair, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, por meio da sua vida. Irmãos, quando nós paramos para pensar em todas aquelas pessoas que passaram por situações adversas, que estiveram em locais onde elas não gostariam de estar, eu fico pensando, por exemplo, ali, um bom exemplo, né, para a gente, muito parecido com esse de Elias, é o exemplo do Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Porque quando o rei observa, o que o rei vai dizer? Ora, nós não jogamos 3 na fornalha? Como é que eu vejo 4? Quem era o 4? Era a manifestação, era uma epifania, era a manifestação do Filho de Deus. Ele era o 4º homem ali dentro daquela fornalha de fogo. O próprio Cristo estava ali para poder dar o consolo, para poder dar o sentimento de que eu estou com vocês até pelos mais adversos momentos. Esse é o Deus a quem nós servimos. É um Deus que se manifesta, é um Deus que é presente, é um Deus que está conosco. E o meu desejo nessa noite é que você permita-se ouvir a voz de Deus dizendo: o que você está fazendo aqui, meu servo? O que você está fazendo aqui?
olhe para o cuidado de Deus. Olhe para a provisão diária que Deus tem te dado. Olha para o sustento, por mais adverso, eu estou no rio, eu estou no riacho, o riacho seco, os corvos passam, mas Deus dá uma nova providência. Ah, mas Ele mandou eu ir para a viúva e a viúva não tem farinha, sim, mas Ele sustém a farinha da viúva pelo tempo necessário, porque Deus cumpre, a farinha não acaba. Ela consegue sustentar. Ah, mas o filho dela morre, sim, mas Deus o ressuscita. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Porque nós servimos ao Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus. É isso que o povo de Israel clamou quando Deus mandou o fogo do céu. Que essa possa ser a sua expressão de gratidão essa noite. Só o Senhor é Deus. Que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa estar nos abençoando. E que você não venha se sentir só, isolado, e que apesar de tudo aquilo pelo qual nós temos passado, que nós possamos sair cantando vitoriosos, porque realmente, irmãos, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Isso não é fácil, nem de dizer, nem de viver, mas que seja uma realidade em nossas vidas. Amém. Queridos, estamos indo para o final do culto desta noite. Quero agradecer a sua audiência e solicitar, mais uma vez, que o irmão esteja divulgando o nosso canal e marcando lá o seu like, não é? A sua presença e marcando se gostou ou não. E não se esqueçam de divulgar o nosso canal, a informação dos nossos cultos para amigos, parentes, irmãos de outras igrejas. Quero também lembrar aos queridos as nossas programações da semana e não se esquecendo, já falei dos cultos dos guerreiros e das Déboras, mas não se esquecer também de sintonizar na próxima quarta-feira para o culto de oração e a continuação dos nossos estudos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com toda essa congregação, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.